seja qual for o local onde vivemos, a nossa vida está intimamente ligada ao mar. O oceano ocupa 70% da superfície terrestre e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da vida na Terra. Além disso, o que sabemos hoje sobre o mar é ainda muito pouco. A verdade é que temos mapas da superfície do planeta Marte com melhor resolução do que temos do fundo do nosso oceano. O mar aberto até nem parece albergar muita vida ou grandes comunidades. Mas no meio deste ambiente pouco fértil, encontramos as ilhas que se erguem das profundezas e que ostentam ecossistemas marinhos mais produtivos. Mas por que é que a vida marinha consegue prosperar nestes ambientes insulares e não em mar aberto? A teoria sugere que as ilhas interagem com os padrões de circulação oceânica, gerando sistemas de afloramento, ou seja, sistemas que movimentam as águas profundas até a superfície. O fenómeno traz nutrientes das profundezas para a superfície, que, quando bem iluminada pela radiação solar, proporciona as condições ideais para uma explosão de vida em seu redor. As ilhas são, por isso, consideradas oásis no meio do deserto que é o Oceano Profundo. Localizado no Oceano Atlântico Norte, a cerca de 900 km de Portugal continental e a 600 km de Marrocos, está o arquipélago da Madeira. Com 450.000 km², a Zona Económica Exclusiva da Madeira contribui, juntamente com as restantes ilhas, para que Portugal tenha mais mar do que terra como parte do seu território. Apesar da importância geoestratégica da Madeira, a última campanha oceanográfica coordenada por uma entidade portuguesa ao largo desta ilha data de 1982. Nestas campanhas foram efetuadas ações de pesca experimental e exploratória sobre o peixe espada preto e espécies de demersais, que é o peixe fino. Nestas campanhas realizaram-se também estações oceanográficas, portanto, colheita de variáveis físico-químicas e biológicas em estações que se distribuíam à roda da Ilha da Madeira, numa faixa entre a costa e os 30 milhas náuticas, e também em todas as estações onde foram realizadas pescarias do peixe-espada preto. Para conhecer melhor os fenómenos e ecossistemas costeiros da ilha, o Observatório Oceânico da Madeira coordenou há pouco tempo uma expedição oceanográfica nestas águas. Esta unidade de investigação é um consórcio de instituições regionais e algumas nacionais que reúne uma vasta equipa multidisciplinar de cientistas que desenvolvem investigação na área das ciências do mar. Sendo a Madeira uma ilha no meio do Oceano Atlântico, existe uma forte interação desta ilha com as correntes incidentes e esta interação promove uma maior disponibilidade de nutrientes, de comida. Daí proporcionar um aumento da produtividade biológica. E é precisamente este fenómeno, o aumento da produtividade biológica e a criação deste oásis no Oceano Atlântico, que nós queremos estudar com estas campanhas oceanográficas do Observatório Oceânico da Madeira. Durante cerca de um mês, 2 navios oceanográficos, a lancha Auriga da Marinha Portuguesa e o catamarã espanhol Socib, percorreram perto de 1000 milhas ao longo da costa da Ilha da Madeira para levar a cabo os trabalhos de investigação. A missão é complicada, a logística também. Os preparativos começaram meses antes da expedição. Foi constituída a equipa científica, foram selecionados os locais de amostragem, escolhidas as metodologias
e preparados os equipamentos. O dia nas missões oceanográficas começa com a discussão do plano de trabalho com o oficial de serviço. Embora a decisão das atividades científicas a desenvolver seja da equipa científica, a palavra final é sempre do comandante do navio. Sim, podemos ir quando nós... A ideia aqui é que, quando nós lançamos o instrumento, fica assente em areia e não em rocha, que depois é mais difícil de remover. É ele que decide se as condições meteorológicas, humanas e técnicas são as adequadas para levar a cabo o plano de trabalho. A segurança de todos está em primeiro lugar. A equipa de cientistas usa um leque grande de equipamentos que facilitam a recolha de informação. Para medir as correntes marinhas, são usados equipamentos acústicos, chamados ADCPs, ou seja, um perfilador acústico de correntes por efeito Doppler. É com este equipamento que se obtêm medidas das correntes ao longo da coluna de água. O aparelho funciona partindo do princípio que existem partículas em suspensão, como sedimentos ou organismos microscópicos, que se deslocam em sintonia com as correntes oceânicas. O ADCP envia um sinal acústico que é disperso pelas partículas em suspensão. Parte deste sinal é enviado de volta ao aparelho, mas agora com uma frequência diferente. Estas diferenças permitem calcular a intensidade e a direção das correntes. Neste navio estamos a usar dois tipos de ADCPs, ou seja, correntómetros acústicos. Um em que é fundeado e se observa num ponto ao longo da coluna d'água a corrente, como por exemplo neste que temos aqui, e que dá-nos a velocidade e direção da corrente ao longo da coluna d'água. O outro ADCP acústico que temos aqui no navio é um ADCP de casco, em que este retira todas as informações das correntes onde o navio está a andar, está em trânsito. E os resultados são estes, em que, por exemplo, aqui, nesta zona, em que tínhamos correntes à superfície de 0,4 e embaixo correntes mais suaves, de 0,3, 0,2. Nesta campanha, os ADCPs fundeados na Baía do Funchal, no Garajal e na Ponta de São Lourenço fizeram registros a cada minuto durante várias semanas. Permitiram obter dados de correntes durante vários ciclos da maré. Na costa da ilha e nas zonas pouco profundas, a maré controla a direção e velocidade das correntes. Então, agora vamos preparar o sensor para mandar para a água. Este é um sensor de microturbulência. Ele está ligado ao computador, vamos desligá-lo. Para medir a turbulência da água, ou seja, a energia que resulta das zonas de mistura de massas de águas, foi usado um instrumento de elevada sensibilidade, um microperfilador,
que registra variações dos parâmetros físicos com uma frequência de 250 medidas por segundo, ou seja, 250 Hz. No computador, a cientista visualiza os dados obtidos com este equipamento. Aqui a gente tem os dados do VMP, que é um perfilador de microestrutura, e ele mede turbulência na água. Então aqui a gente tem os perfis do que ele mede, e isso daqui é o perfil vertical com a profundidade, e a gente pode ver um pouco de turbulência na coluna da água até os 150 metros. E aqui também a temperatura variando na mesma microescala do que a turbulência. A recolha de dados oceanográficos recorreu também à utilização de CTDs. São instrumentos com sensores que registram a condutividade, a temperatura e a pressão ao longo da coluna de água. As medidas de condutividade e pressão podem depois ser convertidas em valores de salinidade e profundidade. Na realidade, da mesma forma, muitos outros parâmetros oceanográficos são medidos de forma indireta. Então, nestes gráficos podemos ver a representação da coluna d'água na vertical do instrumento que é o CTD, que mede a condutividade, a profundidade e a temperatura da coluna d'água. Um dos CTDs que estava equipado com garrafas permitiu recolher amostras de água a diferentes profundidades. Mais ou menos. Mas é aqui. Enquanto o CTD fez as medições na vertical com o navio parado, um outro instrumento similar, o Underway CTD, ou UCTD, fez o registro dos mesmos parâmetros ao longo da coluna de água, mas com o navio em movimento. Este equipamento tem basicamente duas maneiras ou dois modos principais de operar. Um que é o free fall, em que eu pego neste tail, que depois anexa aqui o sensor propriamente dito, e neste tail enrolo, ponho aqui neste enrolador e programo qual é que é a profundidade em que quero que o cast vá, qual é a profundidade em que quero que faça a medida. E a outra maneira é o two-way mode, que basicamente é uma espécie de yo-yo, em que basicamente eu tenho preso nesta ponta do fio e faço o lançamento e deixo-o pairar a uma certa distância do navio, aí começo a fazer os lançamentos sucessivos para me ir fazendo a recolha de dados. São os dois principais modos de funcionamento. O que nós temos aqui são os resultados do levantamento que estivemos a fazer com o CTD. Aqui temos um exemplo de um transet em que fizemos as três profundidades que estávamos a estudar. Foi até à profundidade dos 20 metros, numa batimetria dos 50, uma profundidade de 100 metros na batimetria dos 200 e uma profundidade de 300 metros na batimetria dos 1000 metros. Temos já um ligeiro processamento que foi feito de um dos casts, como se pode ver aqui. Isto foi feito aqui um lançamento que foi mais profundo, fomos até aos 500 metros e depois fizemos uma série de levantamentos à volta dos 250 metros. Para além da medição de parâmetros físico-químicos da água, os cientistas recolheram amostras de sedimento, microplásticos e de organismos microscópicos, como o plâncton.
O que acontece é que nós fazemos a recolha com redes de plâncton, fazemos recolhas de micro-organismos de vários tamanhos, fazemos recolhas de zooplâncton, que são animais microscópicos, e recolhas de fitoplâncton, que são microalgas. Estes organismos são muito importantes porque, nomeadamente, acerca do fitoplâncton, são considerados os produtores primários da cadeia trófica. Na amostragem de zooplâncton estamos a utilizar a rede Bongo. Esta rede é composta por duas redes cónicas com duas malhas diferentes, uma de 335 micra, outra de 500, que permite capturar o zooplâncton. Como é que esta rede opera? Nós lançamos a rede à água, ela vai até à profundidade desejada, fica lá à volta de 30 segundos para estabilizar e volta a subir. A diferença é que podem ser feitos arrastos horizontais, verticais ou oblíquos. Neste caso, a menores profundidades estamos a fazer arrastos verticais, porque é na parte de trás no navio, e nas maiores profundidades fazemos oblíquos. Por isso, à subida há que medir o ângulo, que juntamente com o comprimento de cabo largado permite-nos saber a profundidade a que andou a nossa rede. Quando ela sobe, depois retiramos os copos das redes, que contêm a amostra retida, e levamos para o laboratório, para proceder à conservação. A conservação da amostra pode ser feita de duas maneiras, ou em formol, para posterior identificação, ou então em álcool, para a análise genética. Isto é importante para nos ajudar a caracterizar a comunidade de zooplâncton aqui em redor da Ilha da Madeira. As amostras recolhidas são acondicionadas no laboratório. Depois serão transportadas para os centros de investigação para serem analisadas ao pormenor. A análise do fitoplâncton é feita no microscópio invertido, com o auxílio de várias técnicas de microscopia, campo claro, campo escuro, fluorescência ou contraste de fase. A análise do zooplâncton é feita através da lupa, é feita uma quantificação, é feita a biodiversidade, a identificação. Pelas suas capacidades e características, o navio Auriga tem viabilizado diversas atividades de serviço público, incluindo o apoio ao desenvolvimento científico. Aqui na nossa Comissão da Madeira, das várias tarefas que já fizemos, obviamente o mais importante é a cooperação na campanha do Observatório Oceânico da Madeira, que tem diversas tarefas oceanográficas, recolha de dados biológicos e oceanográficos, e é sempre de interesse para a Marinha participar nestas cooperações, criando sinergias entre empresas civis, instituições civis, de modo a estudar o nosso mar. O nosso mar tem uma grande riqueza, é muito importante para o nosso país, como é óbvio, e portanto a Marinha dedica-se muito a este tipo de atividades. Todos os dias, desde o nascer ao pôr do sol, com olhar fixo no horizonte e de binóculos em punho, um investigador dedica-se exclusivamente a observar fauna marinha de grande porte. Estamos aqui no navio Sucib para fazer observações de grandes vertebrados marinhos aqui na Ilha da Madeira. Estou a trabalhar para o Observatório Oceanográfico de Madeira, dos Oceanos da Madeira. Estamos a procurar baleias, golfinhos, tartarugas, tubarões e há também peixes grandes como atuns ou marlins. Todo dia estou a procurar tudo isso olhando para o mar 12 horas por dia e é por causa de que aqui na Ilha da Madeira há muita biodiversidade deles. Então estamos a fazer uma investigação com quais são as diferentes espécies que há e onde é que estão elas. 142 horas de esforço de observação resultaram no avistamento de 26 animais de 6 espécies diferentes. Golfinhos e tartarugas foram os vertebrados registados em maior número. O trabalho árduo no mar torna os dias longos. E quando se fazem expedições que exigem 24 horas de trabalho contínuo,
há necessidade de ter equipas preparadas e condições adequadas a bordo. O esforço diário exige momentos de pausa e as refeições são as alturas do dia em que a tripulação e cientistas aproveitam para conviver e descontrair um pouco. Uma boa cama e uma boa refeição são elementos muito importantes que ajudam a propiciar boas condições de trabalho no mar. Hacerme un sitio ahí, por favor. Opa, opa. Wow, tú. Yes. Ven aquí para allá. A ver. Ya está bien, ya está bien. No, un poco más, señorita, por favor. A jornada de trabalho hoje começou muito cedo no SOCIB. Foi dia de pesca com armadilhas designadas como covos. Parte da Estação de Biologia Marinha do Funchal a bordo destas campanhas do Observatório Oceânico da Madeira é prospectar a biodiversidade aqui na Baía do Funchal até aos 1000 metros de profundidade. Os covos ficam a pescar durante toda a noite. No dia seguinte, recolhe-se as amostras. As espécies recolhidas são catalogadas. Tentamos apanhar as profundidades entre os 100 e os 1000 metros, também porque a fauna varia muito. Aos 100 metros, que foi a captura que fizemos hoje, apanhamos muito o camarão, algumas espécies de peixes comuns do litoral, como sejam os pargos, também alguns requemes e também um ou outro congro. E aos 1000 metros aparecendo-nos o caranguejo da fundeira. E porque o processo se repete todos os dias, é preciso voltar a iscar os covos com cavala salgada, para atrair todo o tipo de fauna marinha em redor. As amostras viajam até à Estação de Biologia Marinha do Funchal, onde serão analisadas. Algumas delas vão integrar as coleções de referência do Museu de História Natural do Funchal. Ainda há pouca informação base sobre as espécies e habitats submersos na ponta do Pargo, no extremo oeste da ilha. Por isso, os cientistas mergulharam nestas águas e fizeram a caracterização das comunidades de organismos existentes. Um mergulhador identifica visualmente, contabiliza e fotografa os organismos que observa. Após um mês no mar, os cientistas do Observatório Oceânico da Madeira recolheram uma enorme quantidade de dados que levarão 2 a 3 anos a analisar em detalhe. A termos preliminares, podemos concluir que existem diferenças significativas entre as correntes que afetam, por exemplo, a margem norte da Ilha da Madeira e a margem sul. Por exemplo, as correntes que afetam a costa na zona da Calheta, na zona da Ponta do Parque, são muito diferentes das correntes que afetam, por exemplo, a Ponta de São Lourenço, e com isso também diferentes organismos respondem a estes fenómenos físicos, e os organismos, por exemplo, que habitam os 5 metros de profundidade, a constituição do ecossistema aos 5 metros de profundidade é muito diferente da constituição do ecossistema aos 10 metros de profundidade. Embora este contributo para o conhecimento dos mares da região tenha sido pioneiro e valiosa informação tenha sido recolhida, muito fica ainda por explorar neste oásis do Atlântico.
Em breve terá de ser feita uma nova viagem ao mar para recolher mais informação. A informação científica rigorosa dá-nos a capacidade de conhecer os recursos marinhos presentes nestas ilhas, nestes oásis do Atlântico, mas, sobretudo, para os podermos gerir de forma sustentável.